Hoje eu quero trabalhar com você esse tema. Não permaneça no ambiente da sua dor. Todo mundo recebeu uma bola aí, não recebeu uma bexiga? Nessa bexiga nessa bola, você vai escrever o nome da emoção que te governa. Todos nós somos governados por uma emoção. É aquela emoção que quando acontece alguma coisa, você logo de bate-pronto reage. Essa é a emoção que te governa. A maior dificuldade que nós temos é a dificuldade de dominar as nossas emoções. E eu quero trabalhar algumas coisas com você hoje. O tema que eu quero, Salmos 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 1. Presta bem atenção como Deus fala com Samuel. O Senhor diz a Samuel: até quando você vai ter pena de Saul? Na expressão mais clara, até quando você vai permanecer nessa dor? Só para você entender, vou te contextualizar. Deus tinha dado uma direção para Samuel, e ele deu para Saul, que era para destruir uma cidade e não levar nada da cidade. Porém Saul, ele compadeceu daquela situação e começou a pegar as coisas como sacrifício, as ovelhas, os gados. Ele pegou aquilo como forma de sacrifício. E aí quando ele levou para a terra, Deus imediatamente apareceu para Samuel. Deus falou para Samuel assim: por que Saul fez aquilo? Não era para fazer. Nós não servimos outros deuses, nós não idolatramos outros senhores. E aí Deus corrigiu Samuel e pediu para que Samuel pudesse corrigir a Saul. Quando foi o tempo da correção, uma dor imensa tomou conta do coração de Samuel, porque Deus pediu para tirar a unção que ele tinha derramado sobre Saul. E aí vem a pergunta de Deus para ele: até quando você vai ter pena de Saul, tendo eu já rejeitado o rei de Israel? Enche o chifre com óleo, vá, eu enviarei a casa de Jessé, pois escolhi um dos seus filhos para ser o rei. Abaixe sua cabeça comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor fale conosco. Pai, só o Senhor conhece o que está na nossa alma, só o Senhor conhece o profundo e o escondido. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra que vai mudar a nossa vida, vai edificar a nossa história. Eu te peço que o Senhor fale conosco. Espírito de Deus, ministra no nosso coração. Pai, aqui pode estar a trava da nossa vida, aqui pode estar os bloqueios que precisam ser vencidos, aqui pode estar a chave da mudança necessária. Em nome de Jesus, amém e amém. Quem crê, diga amém. Então dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Todos nós, ao longo da nossa jornada de vida, passamos por dores, sofrimentos, frustrações, decepções. Se eu colocar para você uma lista, você vai listar várias dores. Mas existe uma grande diferença entre você sentir a dor e você viver dentro da dor. Jesus é um grande exemplo disso, de sentir a dor. Sentir a dor é algo humano. Todos nós vamos sentir dor ao longo do tempo. Sentir a dor mostra a nossa humanidade. Por isso que quando Jesus deparou com Lázaro, Jesus chorou. Ali foi a expressão da humanidade de Jesus. Ele sentiu a dor de uma perda, de alguém que era muito especial, alguém muito precioso. Jesus sentiu dor, Jesus sentiu angústia, Jesus sentiu solidão, Jesus sentiu a traição. É humano você sentir.
Nós não temos que inibir os nossos sentimentos, e muito menos as nossas emoções. Porque quando você vai inibindo, você vai pressionando, você vai vivendo debaixo dela. Tem pessoas que não conseguem chorar. Você já chorou de raiva? Quem já sentiu muita raiva e chorou? Pode levantar a mão, irmãos. Isso é libertador, porque você está externando um sentimento que existe dentro de você. Agora tem pessoas que sentem a raiva e começam a engolir. Eu não vou dar o prazer daquela pessoa me ver chorando. Eu vou mostrar para ela quem eu sou. Aquilo começa a virar um sentimento de ódio, e você passa a viver aquele sentimento. E não tem coisa pior do que uma pessoa viver debaixo da dor. Sentir a dor é algo humano, é reconhecer que aconteceu algo, é permitir que o Espírito Santo console você. Então toda pessoa que sente a dor, ela reconhece que existe uma dor, ela permite que Deus comece a trabalhar no coração dela. Ela permite que o Espírito Santo comece a inundar o coração dela de graça, de misericórdia, de compaixão. Ela dá o acesso a Deus trabalhar. Quando a pessoa ela inunda na dor, ela não permite o trabalhar de Deus na vida dela. E aquilo vai virando ódio, aquilo vai virando ressentimento, aquilo vai virando mágoa, aquilo vira uma depressão, aquilo vira uma ansiedade mortal, porque ela começa a viver no território da dor. Ser vulnerável diante de Deus é reconhecer: eu estou ferido, mas eu confio em Deus. Então toda pessoa que conhece a sua humanidade, ela reconhece a dor, e ela fala: Deus, eu estou ferido, mas eu confio no Senhor. Acontece uma diferença na igreja. A pessoa fica ferida, ao invés dela aproximar do altar, ela distancia do altar, porque a dor traz esse bloqueio. Nós transferimos para Deus uma responsabilidade que é nossa. Pastor, como que você sabe disso? A primeira coisa que você corta é a vida de oração. Se Deus não tem nada a ver com a sua dor, por que você para de orar? Se Deus não tem nada a ver com a sua dor, por que você sai do altar? Se Deus não tem nada a ver com a sua dor, por que você distancia da casa de Deus? Porque nós temos a capacidade de transferir para Deus o que é responsabilidade nossa. Nós temos a capacidade de culpar a Deus aquilo que foi erro ou desajuste comigo mesmo. Porque, irmãos, aprende uma coisa: pessoas erram, pessoas traem, pessoas abandonam, pessoas existem. Isso não é na igreja, isso é no mundo. Isso é no mundo. Eu garanto para você que até aqui você já teve amigos que te traíram. Eu garanto para você que você já teve namorados que te abandonaram. Já aconteceu coisas bárbaras na tua vida. E aí quando chega na igreja, você acha que não vai acontecer mais. Mas eu vou te dar uma boa notícia: vai continuar acontecendo, porque não existe ninguém perfeito. Só que quando acontece na igreja, Deus quer gerar em você uma coisa chamada maturidade. Você saber lidar com a fragilidade do outro sem se afetar com aquilo que aconteceu. Pastor, mas é muito difícil. Muito. Eu estou te falando uma coisa que não é um segredo. É uma situação que nós precisamos saber lidar. É saber que o outro é falho como eu sou falho. O outro tem deficiência como eu também tenho. Só que nós lembramos só do tapa que a gente leva. A gente esquece do tapa que a gente dá. Irmãos, se você lembrar de todos os tapas que você deu, você vai ver o tanto de pessoa que você também feriu, como eu também feri. Só que quando você adquire maturidade, você reconhece a sua humanidade. Eu errei com o outro como as pessoas já erraram comigo. E eu quero declarar em nome de Jesus: nós vamos ser uma igreja madura em nome de Jesus. Sentir a dor é reconhecer a ferida para que Deus possa tratá-la dentro de você. Um grande exemplo disso é Jesus no Getsêmani. Jesus chegou e falou assim: olha, ele chegou a suar sangue antes da crucificação, porque Jesus estava muito angustiado, ele estava muito agoniado, a dor da alma dele estava grande.
Tanto é que ele fala para Deus assim: se possível, afasta-se de mim esse cálice. A pior versão que existe em você é aquela que você guarda através da dor. A dor traz a pior versão da tua vida. Ela gera em você uma vingança. E olha, que a gente transfere para o outro o que não é culpa dele. Você traz a dor passada para o presente. E pessoas que vão cercando o seu caminho, você vai transferindo aquele sentimento. Por isso que tem uma frase que fala: pessoas feridas ferem. Por que elas vão ferir? Porque elas estão feridas. E quem feriu não foi aquela pessoa. Quem feriu com certeza foi alguém do passado. Um passado que ela não resolveu, uma situação que ela não fechou, e trouxe a pior versão dela, que ela decidiu: ninguém nunca mais vai fazer isso comigo, ninguém nunca mais vai pisar em mim. E aí, consequentemente, no presente, Deus abre um novo ciclo. Pessoas novas chegam na sua vida. E aí você faz o quê? Fere ela da mesma maneira que você foi ferido. Quem somos nós diante das nossas dores? Como que nós lidamos com as nossas dores? Quem está entendendo comigo, diga amém. Marcos capítulo 14, versículo 34. A minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus orou, se rendeu e avançou para a cruz. Ele sentiu a dor, mas ele não parou nela. Jesus sentiu a dor da alma. Querido, Jesus fechava os olhos, lembrava tudo de bom que ele tinha feito e tudo de ruim que fizeram com ele. Não tem coisa pior do que a lembrança da traição, a lembrança da dor. É você fechar os olhos, vem a cena certinho, né? E a lágrima escorre. Você fecha os olhos e você lembra exatamente da palavra que foi dita, e aquela flecha no coração inflama, e vem um sentimento de vingança. Mas hoje eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida. Você vai reconhecer a tua humanidade. O Espírito Santo vai transformar a dor em cura. O Espírito Santo vai transformar a dor em graça. E você será uma pessoa diferente em nome de Jesus. Aleluia. Viver dentro da dor é uma escravidão. Quando a pessoa escolhe habitar no ambiente da dor, ela transforma ferida em identidade. Ela passa a ser a dor dela. Olha que coisa. Quando a pessoa passa a viver no lago da dor, a dor passa a ser a identidade dela, a identidade clara. Ela começa a repetir constantemente o que aconteceu. Ela usa o passado como a justificativa para não avançar. Ela fica culpando o que fizeram com ela, o que ela passou. O vitimismo passa a ser a sua identidade clara. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas transferem responsabilidade ao invés de assumir, porque é marcado pela dor, e ela não consegue assumir, então ela precisa transferir para alguém. Porque a dor, querido, fala para o seu irmão: se a dor não pode ser sua identidade. Quando você vive a dor, você fecha o coração, você fica alimentando com a mágoa, com o ressentimento, com o rancor, com o sentimento de vingança, com indiferença. A gente trata a indiferença como algo normal, e não é. Não é normal ser indiferente com o outro. Não é normal ser indiferente com as pessoas. Mas sabe por que você trata a indiferença como na normalidade? Porque a dor já é a sua identidade. Então mais um ou menos um para você tanto faz. Só que você está enganado. Porque da mesma maneira que você trata aquela pessoa, mais ainda você está se ferindo. Você está se ferindo cada vez mais. Porque cada ato de indiferença que você tem é uma ferida que você trata, que você faz em você mesmo. É uma marca que você gera em você mesmo. A indiferença não é uma característica de Deus. A indiferença não é uma ação de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Fazer da dor, nós temos que fazer da dor um altar, em vez de colocar a dor como uma identidade clara em nós. E hoje eu quero ensinar para você a viver um novo ciclo em Deus. Quem crê comigo, diga amém.
Marcos capítulo 5 e versículo 25. Quero ler com você esse texto. Viver dentro da dor é permanecer no lugar aonde Deus te pediu para sair. Marcos capítulo 5 e versículo 25. Diz assim: e estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera sobre muito cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas de vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar que Jesus chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Vou usar aqui o exemplo. Ela poderia ficar no local da dor, mas ela decidiu sair para encontrar a cura. Só é curado quem sai da posição de dor e vai para o altar. O altar tem cura para a tua alma. Quem crê nisso, diga amém. O altar tem cura para a tua alma. Não é fugindo da dor que você vai solucionar. Tem pessoas que falam assim: não, eu vou sair da igreja, eu vou sair daquele ambiente, cada vez que eu vou lá eu sou mais ferido. Pelo contrário, não é você sair, porque a dor não sai de dentro de você se você não decidir sair daquele lugar. Não é o ambiente não é externo, o ambiente é a nossa alma. Eu preciso decidir não viver aquilo mais, eu preciso ressignificar. Você ressignificar a dor mostra a maturidade que você tem de transformar a sua vida. É transformar a dor em graça, é transformar a dor em perdão, é transformar a dor em misericórdia. Muitas vezes eu ressignifico a minha dor, sabe como? Lembrando da mesma forma que Cristo me olha. Eu sou um pecador miserável. Provavelmente existe uma marca, porque eu peco. Como que Deus me olha? Ele poderia me olhar como um condenado, mas a graça dele é tão grande que ele me olha como filho. Então não me dá direito de olhar com o outro como condenado. Eu preciso olhar o outro da mesma maneira que Cristo me olha. Se o seu olhar é de condenado, é porque você não conheceu a graça. Quem conheceu a graça de Jesus, olha como ele olha, age como ele age. E hoje eu quero declarar isso sobre a tua vida. O seu olhar vai ser o olhar de Cristo, a sua atitude vai ser a atitude de Cristo, e o Espírito Santo vai transformar a dor em graça, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Aquela mulher ressignificou a dor. Dentro da dor que ela tinha, ela decidiu libertar. Eu preciso viver. Porque quando você tem a identidade de dor, você não vive. Quando você tem a identidade de dor, você vai repetir a mesma história, a mesma coisa, culpando as pessoas, transferindo a sua vida para o outro. E a responsabilidade da sua vida é sua. A responsabilidade das suas emoções é sua. Enquanto você transferir que o outro é culpado pelo que você está sentindo, isso mostra que você não tem governo sobre a tua vida. Se você não tem governo sobre a sua vida, como que você vai ter governo nos seus sonhos, nas suas metas, nos seus objetivos? Pastor, está doendo. É por isso que Deus deixou o altar, porque aqui você vai expor a sua dor. Aqui você vai apresentar para Deus o que está te doendo, para que o Espírito Santo possa curar você. Quem crê, diga aleluia. A pergunta de Deus para Samuel foi: até quando você vai ficar nesse território de dor? Até quando você vai ficar falando: ah, mas é o ex, ah, mas eu não consigo ser feliz, ah, mas eu não consigo casar de novo? Até quando? E isso mostra algo. Até quando você vai permanecer no seu ambiente de dor? E aqui eu começo a trabalhar com você. A dor é inevitável, mas permanecer nela é uma escolha. Fala para o seu irmão assim: permanecer na dor é uma escolha. Deus nos deu ciclos na vida para você justamente ir para uma nova etapa. Irmãos, você nunca vai conseguir mudar o passado. Quem dera nós irmos no passado e mudar tudo. Só que nós não mudamos o passado. Agora uma coisa é fato: eu posso fazer um futuro diferente. Só que eu só consigo fazer um futuro diferente
se eu conseguir curar a dor que existe dentro de mim, eu tirar a minha marca de vítima e colocar a minha verdadeira identidade. Deus não te chama de dor, Deus te chama de filho. Fala para o seu irmão, se Deus não te chama de dor, a dor é o que você venceu. Deus te chama de filho, porque a marca que você tem mostra que você venceu. É uma cicatriz, e essa cicatriz mostra que você é muito mais do que vencedor. Todos nós temos uma cicatriz que mostra que nós somos mais do que vencedor. Por isso que o diabo, todas as vezes, ele volta naquela mesma situação. Por isso que o diabo, todas as vezes, coloca Jezabel na tua frente. Todas as vezes ele coloca a situação na tua frente, só para saber se você se curou. Se você não se curou, você vai viver tudo de novo. Aí a história que você vai contar é: eu já vivi isso numa igreja, já vivi isso numa tal igreja, já vivi isso na minha vida, já passei por isso. Mas quando você curou, você vai falar assim: eu já vivi isso, mas eu venci, porque hoje eu sou uma pessoa madura e resolvido. Pessoa madura e resolvido não repete história. Pessoa madura e resolvido segue adiante. Quem entendeu isso, diga amém. Fala para o seu irmão, se você vai vencer a dor e vai se tornar uma pessoa madura, e você vai seguir a sua vida em diante. Amém. Nós temos que aprender. Permanecer preso ao passado é rejeitar o novo de Deus. Isaías 43:18, olha o que está escrito. Tem pessoas que fazem da sua dor o endereço da sua alma. Sabe aonde vai lamentar, sabe aonde vai expor. Esqueça o que foi e não viva no passado. Veja, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer. Quem recebe essa palavra, diga amém. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Sabe o que Deus está falando? O caminho não é a dor, o caminho é o altar, porque coisa nova eu tenho para a sua vida. Nós temos que aprender a vencer a dor. Não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas antigas. Pelo contrário, o seu futuro vai determinar muito, vai falar muito mais sobre você do que a dor do seu passado. O seu futuro vai dizer muito mais sobre você do que o que você passou. Lembre-se sempre, olha para a sua cicatriz, vê onde você superou, o que você conseguiu vencer. E quando vier Jezabel de novo, lembre-se de uma coisa: eu já venci uma vez e eu vou vencer de novo. Nada vai me parar, porque eu tenho o poder do Espírito Santo, eu tenho a graça de Deus. Eis que eu vou viver coisas novas em nome de Jesus. Deus tem coisas novas para nós. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Não chores, e cuida de você, não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar. Às vezes você está chorando por aquilo que Deus já encerrou o ciclo. Às vezes você está lamentando por aquilo que Deus já falou para você, já pedi para você sair. E aí você está trazendo a mesma coisa. Você está vivendo a mesma coisa. Você está sofrendo por aquilo que Deus falou assim: chega. Deus falou para você hoje, a palavra do céu é: basta. Chegou a hora de você escrever uma nova história. E só escreve uma nova história quem entende. A dor não é seu destino, mas a dor é seu processo. Samuel teve que entender que a decisão foi de Saul e não dele. A escolha de não obedecer a Deus não foi de Samuel. A escolha de obedecer a Deus foi de Saul. Irmãos, aprende uma coisa na vida: a vida não é linear. Você tem que aprender que a vida não é linear, ela tem os altos e baixos. Graças a Deus, se fosse linear todo mundo estava morto. A vida, ela tem os altos e baixos, e você precisa aprender. Uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Mas o significado de você estar embaixo não significa que você é incapaz. É porque todo o processo revela a identidade de Deus. Deus quer ensinar alguma coisa para você. E é nessa hora que nós expressamos a nossa fé, a nossa confiança. Na baixa da nossa vida,
Nós dependemos. De quem que nós somos dependentes? Quem nós confiamos? Aonde nós depositamos a nossa fé? Na baixa, quem é teu Senhor? Por isso que Davi, ele sempre declarava assim: Deus é meu Senhor. Se você for ver os versos, né, de Salmos, todos os salmos escritos por Davi, Davi eleva o Senhor como o Deus da vida dele. Até quando ele estava na baixa, ele declarava: o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Senhor. Isso mostra que no momento de baixa ou no momento da alta da sua vida, você continua sendo o mesmo dependente de Deus. Você continua sendo o mesmo. Só que nós somos o inverso. Nós estamos na baixa, somos dependentes. Estamos na alta e esquecemos de Deus. É aí que vem as feridas. Porque quando nós estamos debaixo da proteção, Deus nos guarda. Quando nós saímos da proteção, nós esquecemos de quem nós somos. E aí começamos a trocar os nossos valores. Deus não quer te ver parado. Ele quer ver você no altar. A dor vem para te ensinar e não para te prender. A dor não vai te paralisar mais. Deus hoje está impulsionando você. Sai do território da dor e vem para o altar da promessa. Deus está falando para você: sai da dor e vem para o lugar da promessa. Deus não desperdiça as dores. Pelo contrário, Deus te ensina na dor. Deus te ensina no processo da dor. Quando você vive dentro da dor, a dor vai distorcendo a sua visão, e você não consegue enxergar aquilo que Deus tem para você. Saul ficou vivendo dentro da dor. A única coisa que ele tinha era ódio de Davi, querer matar Davi, a raiva de Davi. Querida, a nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, não é contra as pessoas. Nós temos que avaliar para quem nós entregamos o nosso coração. Nós temos que avaliar em quem nós confiamos demais. O problema não é o outro, o problema sou eu. Você entende isso, não? Só que nós queremos transferir para as pessoas. Ah, mas ela falhou comigo. Tudo bem, mas você também falhou. Ao invés de acusar, peça perdão. Nós estamos vivendo uma geração reativa. Tudo ela acusa o outro, ela bate, o outro rebate, um acusa, o outro aponta. Isso não resolve nada. O que resolve é você reconhecer: houve a falha, houve o erro, me perdoe, eu vou me tornar cada dia melhor. Em vez de você ficar apontando, acusando, justificando, porque isso não mostra arrependimento. Quem justifica demais não arrependeu. Quem fica justificando demais não revela o arrependimento. O arrependimento é a confissão, é o reconhecimento daquilo que eu fiz, que desagradou a Deus ou as pessoas que estão à minha volta. O inimigo quer te manter emocionalmente ferido, porque ele sabe que um coração ferido não ouve com clareza a Deus. Tem muita gente ferida que não consegue ouvir mais a Deus. Tem muita gente ferida que não consegue ouvir a voz de Deus, porque o coração se fecha, o coração se tranca. Um grande exemplo disso é Marta e Maria. Ficaram chorando no túmulo de Jesus, enquanto ele havia ressuscitado. Mas o coração delas era de dor, porque perdeu alguém muito especial, porque perdeu alguém muito importante. O outro exemplo disso foi quando elas choraram, quando Lázaro estava morto, né? E aí Jesus chegou para ressuscitar Lázaro. Elas não conseguiram ver com clareza o milagre na sua frente. Sabe por que muitas vezes você não vive os milagres de Deus? Porque você não consegue ouvir a voz de Deus. Você ouve a sua dor, você ouve a acusação do diabo, você ouve a culpa, você ouve a mágoa, você ouve o ressentimento, você ouve a fofoca, mas você não ouve a palavra de Deus. Você não ouve a voz de Deus. Por isso Deus quer te tirar do território da dor. Quem crê, diga amém. Saia do ambiente da dor e vai para um ambiente do altar. O altar é o lugar do recomeço, aonde você entrega e Deus te dá um novo coração. Tem uma canção que fala, né? Dá-me o coração igual ao teu, meu mestre.
mestre, dá-me o coração igual, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me o coração igual. Nós precisamos de um coração igual de Deus. Nós precisamos parar e falar: Deus, me dá um novo coração. Tudo que a gente precisa é de um novo coração. Um novo coração para o novo tempo. Se feriu, doeu, reconheça a sua humanidade. Vem para o altar, que o novo coração Deus te dê para uma nova tempo. Lembra de Elias? Quando Elias derrubou os profetas de Baal, eu vou terminando por aqui. Derrubou os profetas de Baal, Jezabel falou assim: agora eu te mato. Elias fugiu com o coração ferido, porque Elias tinha ouvido que ela tinha matado vários profetas. Só que a primeira coisa que Elias não entendeu: eu não sou igual a todo mundo. O propósito que Deus tem para um, Deus não tem para outro. Se essa foi a forma de Deus poder promover aquela pessoa, que assim seja. Elias foi logo pedir a morte. E aí Deus colocou o território que ele estava como um altar. Quando Elias reconheceu o altar, Deus tirou o coração ferido e colocou um coração novo. Tanto que Deus colocou um coração novo, que Deus levou ele para uma nova missão. Irmãos, saia do território da dor e vai para o território da tua missão. Porque no território da missão, Deus vai acabar de concluir a etapa de dor. Porque um dia foi dor, outro dia se tornou uma alegria. Por isso que quando ele chegou na casa daquela mulher, e aí Jesus falou assim: o que você tem para comer? Ela falou assim: eu não tenho nada, são uns gravetos, nós vamos morrer. Ele começa a viver o maior milagre da trajetória da vida dele. Ele começa a viver algo maravilhoso. Ontem era dor, hoje foi milagre, porque o altar restaurou o coração de Elias. Queridos, Deus quer restaurar teu coração de dor e trazer um coração de graça sobre a tua vida, em nome de Jesus. A cura não acontece quando Deus muda o ambiente. A cura acontece quando você decide sair dele. A cura vai acontecer quando você decide abandonar a dor e ir para o território do seu milagre. E eu vou fechar dizendo para você: o novo de Deus não habita aonde existe o luto permanente. Muitas vezes a dor se torna o luto permanente. É a identidade que eu estava te ensinando. Se você quer viver o novo de Deus, você precisa abandonar o luto. Você precisa deixar o luto. Você precisa abrir mão do luto. A presença de Deus não habita onde há apego com o passado. A presença de Deus não habita onde existe apelo com as coisas. Por isso que nós vivemos como bebês na fé. Eu vou trazer isso em um outro momento. A igreja de Corinto, para você ter uma ideia, era uma igreja avivalista. Era uma igreja do poder de Deus, da graça de Deus, da unção de Deus. Mas era uma igreja bebê. Tudo começava a brigar, perdia, não podia corrigir, que ficava bicuda, era uma coisa terrível. E aí começaram a se perder, até que Paulo traz o ensinamento para eles. Queridos, chegou a hora de amadurecer. Fala para o seu irmão assim: amadurecer. O Espírito Santo quer te amadurecer. Olha que você vê que interessante. Ruth deixou o ambiente da dor, que era Moabe, o lugar que ela perdeu o esposo, o marido. Ela abandonou aquele território e ela foi para Belém, aonde ela se casou de novo. Olha que coisa. Moabe era o lugar da dor. Perdi meu marido, perdi todo mundo. Ali ela poderia falar assim: vou voltar para minha terra. Porque a nora dela, Noemi, falou assim: volta para tua terra, Ruth. Ela falou: de jeito nenhum, eu não volto para trás. Eu não vou voltar para trás. Querido, se tem uma coisa que a Bíblia te ensina, é não voltar para trás. A Bíblia te ensina a não retroceder. Se você retroceder, Deus não tem prazer na tua vida. E tem muita gente retrocedendo por causa da dor, porque não consegue enfrentar a dor, não consegue enfrentar os desafios, não consegue lidar com uma palavra dura. Aí acha que tem que recuar. Não, meu irmão. Se Deus permitiu essa ocasião, Ele quer saber quanto você é maduro para solucionar essa questão. Porque a imaturidade não te deixa viver promessa. Só vive a promessa quem é maduro.
Só vive a promessa quem tem maturidade emocional. Só que tudo bem, vai ter momentos que você vai chorar, que você vai ter raiva. Externa, põe para fora, chora. Mas não culpe as pessoas por aquilo que você passou. O seu processo, a sua responsabilidade, como a sua promessa, a sua terra. O que é seu, ninguém vai tirar o que é seu. Fala para o seu irmão assim: o que é seu, Deus vai te entregar. Basta você amadurecer. Pega na mão dele e fala assim: por isso, Deus quer curar a sua dor, para te levar para a terra da promessa, para o seu Belém, para que venha o novo de Deus na tua vida. Quem crê, diga amém. E eu vou fechar agora para a gente fazer uma dinâmica. Não insiste que eu te deixe. Ruth capítulo 1 versículo 16. Ruth capítulo 1 versículo 16. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo para que eu te abandone e que não me te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Aonde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus também será o meu Deus. Quem tem aliança vence a dor. Quem tem aliança vence a dor. Quem tem aliança com Deus vence a dor. Porque você passa por cima e fala assim: não é sobre mim, é sobre a aliança que eu tenho com Deus. Não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu creio. Por isso que Paulo fala: eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. Por isso que as nossas emoções não podem nos governar. Cadê os meus gays? Não pode nos governar. O olhar do pastor é até top, né? Fez legalzinho. Vencedor. Até o teto está doloroso. Isso revela a dor. Chegou a hora de nós vencermos a nossa dor. E eu fecho dizendo para você: permaneça onde Deus. Não permaneça onde Deus já saiu. Não prenda pessoas, fases ou lembranças que te paralisam. A dor foi real, mas o propósito é muito maior do que a sua dor. O propósito é muito maior do que a sua dor. Por isso que Ruth falou assim: não vou te deixar. Eu vou aonde você for. Eu piso aonde você pisa. Sabe por que pessoas não têm aliança? Porque a marca dela é a dor. Só tem aliança quem vence a dor. Só permanece no território da promessa quem vence a dor. E hoje eu estou diante de valentes que vão vencer as suas dores e vão viver os sonhos, projetos, as metas que Deus tem para você. Quem crê, diga amém. Eu te dei uma bola, eu vou fechar por aqui. E aí você vai escrever nela uma emoção que te governa. Você vai anotar aí a emoção ou a dor que você carrega. Pode escrever pequenininho, tá, irmãos? A dor que você carrega. Você pode colocar uma mágoa, uma ferida que você, tem, a rejeição, abandono, mágoa, medo, solidão. Se você acabou de escrever, você vai encher a bola. Isso, se você acabou de escrever, pode encher a bola. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. E tá chorando porque se você tem Deus, se você acabou, enche aí a sua bola. Já fica de pé para a gente orar. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Essa bola vai representar a sua dor, hein? Lembrar de todos os livramentos que você já vai ficando de pé. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí eu vou levantar. Chegou a hora de você ser uma pessoa leve, viver as promessas, os sonhos de Deus.
bola é suas emoções, é o seu coração. Você vai entregar isso para o altar de Deus. Você vai falar: Deus, eu estou entregando essa causa para o Senhor. Se você quiser sair do seu lugar, vem para o altar, entregue isso para Deus. Hoje você vai sair do território da dor. Você vai trazer a lembrança da sua dor hoje. Às vezes você chegou aqui na terra da dor. Pastor, eu não consigo vencer relacionamentos por causa da minha dor. Pastor, tem sido difícil para mim. Tem sido um momento de rancor, de raiva. O passado está mais vivo da minha vida do que a promessa de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que estão marcadas com a dor. Deus te chamou para o altar porque aqui Ele tem um novo começo para você. Essa bola só é algo representativo de que essa dor não pode governar, porque ela não é a sua identidade. Ela não é a sua identidade. Jesus morreu na cruz para que você pudesse ter vida, e vida cheio de graça. Você vai entregar essa dor no altar. Fala: Deus, eu estou entregando a minha dor. Eu não sou o que fizeram comigo, eu não sou o que me aconteceu, eu não sou a lembrança de relacionamentos. Qual área que você está paralisado? Qual área que você não tem rompido na sua vida? Porque a dor, ela afeta as suas finanças, ela afeta os seus relacionamentos, ela afeta os seus negócios. A dor, ela afeta a sua vida espiritual. Qualquer área que a sua dor tem mudado, tem mexido na sua vida, é hora de entregar. É hora de você entregar. 2025 está acabando. Você não rompeu porque você viveu um ano na dor. Você viveu um ciclo na dor. Deus abriu um novo tempo, mas você viveu a dor. Ora catalabassore catalabarás. Ora catalabaxare catalabarás. Se tiver que chorar, chore pela última vez por essa causa. Se tiver que chorar, chore pela última vez. Pastor, ainda está doendo porque está recente. Deus permitiu o processo da dor para te libertar. Reconheça a sua humanidade e vai para um novo ciclo que vai mudar a sua vida. Deus quer você perto, Deus quer você junto, Deus quer você conectado. Oh Deus, que você está passando. Rebalabacere catalabalabás. Está cuidando. Lembrar de onde você é filho amado. Onde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, não chore. Deus está te dando uma nova oportunidade. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer Que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Você vai repetir uma oração bem forte comigo, com toda a fé que existe no seu coração. Se você recebeu essa palavra, você vai fazer essa oração do fundo da tua alma. Você vai dar ordem no mundo espiritual e também ordem para as suas emoções. Fala: Senhor Jesus,
Mas fala: Senhor Jesus, hoje eu reconheço a minha humanidade, a minha dor, mas hoje eu decido não viver mais o território da dor. Por isso eu libero todas as pessoas que me feriram, que me machucaram, que me decepcionaram, que me frustraram. Senhor Jesus, eu perdoo essas pessoas e decido que a partir de hoje a alma delas estão liberadas para viver a vida delas, e a minha alma está livre para viver o novo do Senhor. Restaura a minha paz, traz de volta a minha alegria, traz de volta o teu amor na minha vida. Espírito Santo, enche a minha vida com a tua graça, com o teu amor, porque eu sei e reconheço que o Senhor morreu naquela cruz pela minha vida. Por isso hoje eu decido colocar um ponto final na minha dor e seguir adiante para a terra da promessa, para Jerusalém, para o Belém que o Senhor tem para mim. E hoje eu tomo posse e decido ser feliz em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Não chores, quem cuida de você não dorme. Tem muita gente. Isso, põe o fim nessa dor. Deus mandou te dizer E vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Dá um abraço aí de uma pessoa perto de você. Um abraço bem forte. Fala: você é o príncipe de Deus, você é a princesa do Senhor. Isso. Não deixa ninguém sozinho não. Dá um abraço aí, irmãos. Sai do seu lugar por um minuto. Você acabou de ser curado. Isso. Vem uma pessoa próxima, dá um abraço. Isso. Não se retraia. Aleluia. Glória a Deus. Quem está sentindo mais leve aí, diga amém. Sacanagem pedir para você gritar, né? Eu te entendo. Fique em paz. Querido, eu quero declarar que a sua alma está liberta da dor. Vá para a terra da tua promessa. Vive os sonhos de Deus para a tua vida. Se precisar de alguma coisa, estou à disposição. Como também os nossos líderes estão aqui. Mas você não é só dor, você é filho de Deus. Tá bom? Deus te abençoe muito. Domingo nós temos o nosso culto às 10 da manhã e às 20 horas, né? E às 19 horas. Esteja conosco em nome de Jesus. Sábado temos Arena Jovem, então esteja conectado. Dia 1º, sábado, né? Dia da alegria. Então traga os seus filhos, venha estar junto conosco, que vai ser uma bênção, tá bom? Deus abençoe, que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja convosco. Vá em paz, que o Senhor te abençoe. Amém? Um abraço, coração, amo vocês. Deus te abençoe.